Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos inaugurar uma nova fase da sociologia, uma fase importantíssima, que é muito cobrada na prova do Enem, que é chamada de sociologia clássica. E dentro dos clássicos da sociologia, nós estamos falando sobre três personagens, o Émile Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre esse teórico francês, que é o Émile Durkheim. E Durkheim, ele é muito influenciado pela corrente que você já conhece nas nossas aulas, que é o positivismo. Esse positivismo que tem como grande expoente um sujeito chamado Auguste Comte. Comte, ele acreditava, e assim como Durkheim, que será muito influenciado por ele, Comte acreditava ser possível explicar a sociedade a partir de leis gerais. Ou seja, explicar a sociedade a partir de um conjunto de leis muito inspiradas nas ciências da natureza. O Durkheim ele vai beber muito dessa tese kantiana, por exemplo, em Comte. Você conheceu isso pela questão da lei dos três estados. Em Durkheim, ele também marcará essa influência. E Durkheim, antes de mais nada, você fique atento porque Durkheim pode ser um grande trunfo, por exemplo, não só na sua prova de ciências humanas, mas também na sua redação. O Durkheim pode ser um grande teste, uma grande carta no baralho, por exemplo, para você alcançar o 1000 na sua redação. Eu vou te mostrar como. Émile Durkheim, e antes de mais nada, vamos tentar compreender o pensamento desse cara. O Émile Durkheim, ele acredita que nós, enquanto indivíduos, somos sempre determinados pelo meio social. Ou seja, é o meio que determina como nós indivíduos somos e como nós indivíduos agimos. Por exemplo, para o Durkheim, toda a sociedade, ela deve, e aí fica a dica para vocês, ela deve ser lida a partir de uma perspectiva coletivista. O Durkheim sempre enxerga do maior para o menor. O Durkheim sempre enxerga do coletivo para o indivíduo. E outra influência muito forte do positivismo no pensamento de Durkheim é exatamente a questão da neutralidade, da imparcialidade. Tudo bem? Falar em positivismo em Durkheim, imparcialidade e neutralidade. Falar em positivismo em Durkheim, falar sobre a questão da criação de leis gerais que pudessem explicar a sociedade. Tudo bem até aqui? Esse Durkheim, como eu falei, ele compreende a sociedade a partir de uma visão coletiva, como se o meio determinasse quem nós somos. O Durkheim ele tem uma grande metáfora para explicar a sociedade, que é o que ele chama, por exemplo, ele diz que a sociedade ela se assemelha a um organismo vivo. Isso é a base do método funcionalista que vai caracterizar o Émile Durkheim. O Durkheim ele acredita que a sociedade ela funciona como um organismo vivo, porque dentro desse organismo estamos todos conectados. E para um organismo funcionar bem, cada membro que o compõe deve cumprir bem a sua função. Ou seja, se um organismo funciona bem, bom. Se a sociedade funciona bem, haverá, portanto, a noção de coesão social. E essa coesão social é o grande objetivo da sociologia do Durkheim. Essa coesão social é a base da nossa sociedade. E para o Durkheim, só existe coesão social se cada indivíduo cumpre a sua tarefa, se cada indivíduo cumpre a sua norma. É por isso a noção de funcionalismo. Ou seja, dentro da nossa sociedade, se algum membro da sociedade, por exemplo, não cumpre o que lhe deve, essa sociedade pode entrar em prejuízo, ela pode atrapalhar a coesão social. É por isso que o Durkheim ele vai usar muito bem, e é essa técnica que você pode usar na sua redação. Porque eu garanto para vocês, se a sua redação no Enem, por exemplo, é uma redação interventiva, em algum momento no tema, isso vai, às vezes não fica de maneira direta, mas estará lá, no seu tema você tem um problema a ser resolvido. E se você tem um problema a ser resolvido, uma parte desse organismo social não está funcionando bem. Compreendeu? Eu posso usar o Durkheim em qualquer tema de redação. Afinal de contas, eu tenho uma redação propositiva. Eu tenho que intervir na sociedade.
Você precisa solucionar um problema, ou seja, você precisa corrigir alguma parte desse organismo social que não vem, por exemplo, funcionando bem. Um grande meio de você articular essa ideia é pela tese e pela lei do Durkheim dos fatos sociais. Segundo Durkheim, é a sociedade que determina quem nós somos. Na verdade, são os fatos sociais que determinam a sua maneira de pensar, agir e sentir. Na verdade, nós somos o que os fatos sociais fazem de nós. E o fato social para o Durkheim, ele é uma espécie de coisa. E quando ele usa a expressão coisa, ele está se referindo exatamente àquela influência das ciências da natureza. É coisa porque ela é imparcial. Ela simplesmente determina quem você é. E todo fato social que determina como você é, ele precisa ter 3 características básicas: a exterioridade, a coercitividade e a generalidade. Cuidado, não se preocupe, a ordem não importa, desde que você lembre dessas 3 características. Todo fato social, ele é geral, porque ele diz respeito ao coletivo. Todo fato social, ele é exterior ao indivíduo. O que é que significa isso, professor? O fato social não depende da vontade do indivíduo. Ele independe da sua vontade. Ele vai acontecer contra ou a favor do que você quer. Ele vai existir. Ele é exterior a nós, indivíduos. Nós somos desse jeito, independentes, muitas vezes, da nossa vontade. E a terceira característica do fato social é a coercitividade. Coagir alguém é forçar alguém a alguma coisa. Ou seja, nós somos assim porque os fatos sociais nos fizeram assim, eles não dependem da nossa vontade e muitas vezes nós somos forçados pelo fato social a agir de acordo com a norma, a agir de acordo com a regra, para então alcançar, por exemplo, a coesão social. Percebeu como funciona? Essa coercitividade em Durkheim, ela pode existir de 2 formas. Uma coercitividade legal, no sentido jurídico da lei, por exemplo. Por exemplo, a lei, ela existe para nos condicionar a seguir determinada regra ou como a sociedade deveria ser guiada. Ou também existe uma outra forma, que é a coercitividade espontânea, ou interiorizada, ou naturalizada. Porque nós vivemos tanto em sociedade que à medida que nós nos relacionamos, e na sociologia nós chamamos isso de socialização, à medida que nós nos relacionamos com o meio, nós absorvemos os valores que existem na sociedade. Por exemplo, a noção de certo e errado. Ou seja, nós não precisamos necessariamente de uma lei para dizer o que nós devemos, o que nós não devemos fazer. Como devemos ou não devemos agir, pensar ou sentir, por exemplo. Muitas vezes essa coerção, ela já é naturalizada em nós e nos outros. Por exemplo, um julgamento alheio, o medo do que o outro vai pensar, por exemplo, muitas vezes pode definir como você vai ou não agir, se é que você me entende. Tudo bem? Então esses fatos sociais são de fato o objeto de estudo da sociologia do Durkheim. E como esses objetos determinam como nós somos ou como nós seremos. Por isso é fundamental, para que haja coesão social no pensamento de Durkheim, que as instituições sociais funcionem bem. E aí nós podemos voltar à questão da redação. Eu garanto para vocês, inclusive é o seu agente de intervenção, que é apostar, que o seu agente de intervenção normalmente é uma instituição social. Ou seja, vamos amarrar os pontos aqui. Eu tenho um problema no organismo social e esse problema é causado provavelmente porque alguma instituição social não está trabalhando, não está funcionando como deveria. É por isso que na minha intervenção da redação eu peço uma melhor eficácia dessas instituições. Por exemplo, a família, a escola, o Estado, por exemplo, a prisão, ou sei lá qual for o tema de redação que possa aparecer para vocês. Entendeu como funciona? Entendeu como o Durkheim serve para qualquer tema de redação e você já tem o esqueleto do seu argumento pronto? A sociedade ela é como um organismo e para o organismo funcionar, cada um tem que cumprir o seu papel. Se alguém não está cumprindo, é necessário que haja uma intervenção. Olha a minha redação. É necessário que haja uma intervenção.
E essa intervenção passa necessariamente pelos meus agentes. E quem são os meus agentes? As instituições sociais. É por isso que você vai escrever na sua redação, independente do tema, cabe à família fazer tal coisa, cabe ao Estado, por meio de não sei o que, fazer tal coisa, cabe, por exemplo, à prisão, cabe, por exemplo, à escola. Sempre é uma instituição social que vai intervir para reajustar a sociedade. É por isso que o Durkheim, ele diz que existem dois tipos de fatos sociais. Aqueles que são normais e aqueles que são patológicos. Um fato social normal é aquele que não atrapalha a coesão social. Por mais que seja algo ruim, mas se ele não atrapalha a coesão social, ele não deixa de ser um fato social normal. Por exemplo, um crime. Vamos supor que eu sou assaltado e alguém rouba meu celular. Isso é muito triste para mim, principalmente se tiver que pagar as prestações ainda, mas para a sociedade isso não vai mudar em nada. A não ser que essa onda de crime não seja só uma questão individual, mas ela aconteça em todo o ambiente social, as pessoas vivam com medo, isso condiciona o comportamento das pessoas. E aí sim, eu deixo de ter um fato social normal e passo a ter uma patologia social. E a palavra patologia normalmente é associada à questão da doença. Lembra disso? Ou seja, quanto mais doenças sociais, mais prejudicado será o meu organismo. E eu garanto para vocês, voltando para a redação, que o seu tema de redação envolverá um fato social patológico, porque ele atrapalha o funcionamento da sociedade e é por isso que ele requer uma intervenção plausível e aplicável. Então, na sua redação no Enem, você sempre terá um fato social patológico a ser destrinchado. E é por isso que eu posso usar, de fato, o Durkheim em qualquer tema da minha redação. Percebeu?